Há uma história que diz assim, acho que todos ficaram sabendo sobre o incêndio que houve aí em Mato Grosso, no Rio de Janeiro, ali na Mata Atlântica, e teve uma devastação em tanto de animais, né? E em especial a mata. A história conta, mas há um exemplo, um pequeno exemplo que diz assim, que havia um incêndio e havia um pássaro carregando água, que era a beija-flor. Acho que vocês já viram essa história, ouviram, né, essa história. E os outros animais ficaram olhando aquele trabalho que o beija-flor estava fazendo, e chamaram o beija-flor e disseram: olha, você, com todo esses incêndios que está tendo aí, toda essas matas pegando fogo, que vai adiantar você jogar esse picozinho de água lá no meio da floresta pegando fogo? Acho que muitos sabem a história, mas eu vou contar aí o fim. E ela responde para aqueles outros animais: bem, pelo menos eu estou fazendo a minha parte. Pelo menos estou fazendo a minha parte. Então, hoje nós temos como tema para a reflexão da palavra de Deus: avançando o reino de Deus. Avançando o reino de Deus. Tá? Em Mateus 12, quem quiser acompanhar, Mateus 12, 22, levaram na presença de Jesus um cego, levaram também uma pessoa deficiente, e com isso Jesus mostrava o avanço do reino de Deus aqui na terra. O que acontecia? Muitas pessoas não estavam contentes com o avanço do reino, especialmente os filisteus saduceus da época. E alguns até acusaram Jesus, falando que ele era o chefe dos demônios, do 22 até o 28. Então, Jesus, com a sua autoridade, fala: se realmente ele fosse o chefe do demônio, então demônio em si não tem controle. Há toda uma questão de não ficar certo as suas autoridades. Aparecer situações para parar um de nós, para que o reino de Deus não avance. Então a palavra de Deus diz que você tem que estar convicto do que está fazendo. Em Atos capítulo 1, versículo 3, antes de Jesus subir aos céus, Jesus disse ao discípulo que fossem para Jerusalém esperar o poder dos céus, ou esperar o poder de Deus. E realmente eles foram, e assim foram usados pelo Espírito Santo. Irmãos, nós e você, amigo e amado visitante, quando você também participar desse reino, não vá pensar que vai ser as mil maravilhas. Espiritualmente mas quando vier na parte material, o inimigo vai usar todos os meios para você desistir do caminho de Cristo. Vai fazer com que você pare de avançar.
Pare de trabalhar para que o reino de Deus não tenha o seu avanço. A Bíblia fala que nós estamos numa grande guerra espiritual. Em outras palavras, estamos numa guerra cósmica aqui na Terra. E como isso acontece? Como isso acontece aqui entre nós? Se alguém já viu a história de Daniel, lembra que Daniel orou a Deus pedindo que a situação apaziguasse em Jerusalém, mas a oração só foi respondida, diz a Bíblia, 25 dias depois. Ia falar não, né? 25 dias depois. Por que isso aconteceu? Hoje, só comparando um pouquinho, hoje na tecnologia que nós vivemos, se cada gente tivesse uma visão bem além do alcance, vou colocar essa palavra aí, hoje a gente está vendo aqui vários raios, devido à telecomunicação que está acontecendo aí de celular e outras situações de telefonia, né? Então, além disso, há uma grande situação espiritual sobre as potestades que é de Satanás. Para Daniel, mas não aconteceu no mesmo dia. Depois que o anjo veio, contou a Daniel por que atrasou 25 dias a petição que Daniel tinha feito. Acontece que aí num certo lugar celestial aí, no ar, os demônios de Satanás, vejam o que acontece. Os demônios de Satanás não deixaram o anjo trazer a bênção. Eu quero mostrar essa parte aí, né? O anjo, isso fala em Daniel capítulo 2. Os demônios não deixaram o anjo trazer as bênçãos. Então, irmão, o que acontece hoje? Nós temos que, para ter todas essas bênçãos recebidas, temos que estar atentos. E, em especial, estar convicto que o Espírito Santo nos ajuda. Não ter a dúvida. Então, o que acontece também em Mateus 11, como já falamos, Mateus 11, logo no versículo, uma página logo atrás, 11:12, diz assim: desde o dia em que João anunciava a sua mensagem até hoje, o reino do céu tem sido atacado com violência, e as pessoas violentas tentam conquistá-lo. Irmão, o diabo não está brincando. Hoje muitas pessoas se deixam levar por várias coisas que o inimigo tem colocado na vida de cada um. Até mesmo irmãos acham que é normal acontecer um pecado entre irmãos na igreja. Em Gálatas capítulo 5, quem quiser também acompanhar, um trecho bem vivo entre a igreja, sempre pregando. Gálatas capítulo 5, o apóstolo Paulo mostra uma situação como o nosso inimigo, que é o diabo, está agindo entre seu povo, para que a igreja não venha avançar. E Deus deu um exemplo para nós, que a igreja não pode parar, tem que continuar, com qualquer
dificuldade que aparecer, a igreja tem que ser vitoriosa. E a gente vai ver essa vitoriosa, como é que a igreja trabalha aí. No capítulo 5 de Gálatas, Paulo, o Espírito Santo nos mostrando e a revelação que Paulo tem para cada um de nós. Do versículo 1 até o versículo 19, Paulo conta toda uma história que a igreja ia enfrentar. Ele não conta bênção, interessante isso aí, não conta assim, você vai viver uma vida alegre perante o Cristo Jesus, ou com Cristo Jesus, ou dentro do reino de Deus. Mas ele conta que cada um de nós vai estar numa peleja, irmão. Vai estar numa peleja. E logo no versículo 18, eu quero mostrar para o irmão, versículo 18, iniciando a situação. Que o reino de Deus avance. Então, ele cita no versículo 19 em diante o que o inimigo, o que o diabo vai fazer para que você não avance. Cada vez que acontece, você fica estagnado. Versículo 19: as coisas que a natureza humana produz são bem conhecidas. Elas são a imoralidade sexual, a impureza, as ações indecentes. Então Paulo começa logo a citar situações que muitas vezes o homem, quando eu falo homem, a mulher também, tá? Homem e mulher. O homem se deixa levar por coisas banais deste mundo e acha que é normal. No versículo 20, a adoração de ídolos, as feitiçarias, as inimizades, as brigas, as ciumeiras, os acessos de raiva, a ambição egoísta, a desunião e divisões, as divisões. Ainda tem mais, versículo 21. Invejas, bebedeiras, farras e outras coisas parecidas com essa. Repito o que já disse: os que fazem essas coisas não receberão o reino de Deus. Em outras palavras, não entrarão no reino celestial. O inimigo que é o diabo, ele não está brincando com a igreja. Desde o início ele vem lutando para que a porta do paraíso seja fechada para mim, para você. Isso se não estiver avançando, para não avançar o reino de Deus. E o inimigo vai usar toda a estratégia para procurar derrubar o avanço da igreja de Cristo aqui na terra. Quando eu falo igreja de Cristo, abrangendo todas as denominações que estão realmente pregando o evangelho verdadeiro. Então, Jesus profetizou pelo avanço da igreja através de nós. Em Mateus 16, 18, ele diz assim: que as forças do inimigo ou a força do diabo não vai prevalecer contra a igreja de Cristo. Mateus 16, 18, irmão. Se eu deixo isso acontecer, então eu estou sendo usado por Satanás para que a igreja não venha avançar no reino. Mas nós que somos o povo eleito de Deus, temos que fazer com que a igreja realmente avance. Jesus Cristo nos mostra o que é importante. Jesus Cristo não estava só, irmão. É bom lembrar isso aí. Não foi frisado ainda há pouco. Há 3 pessoas trabalhando, né? Sempre eu falo assim, a gente só vai saber desse mistério quando a gente chegar lá no céu. Se cada a gente tiver a oportunidade de perguntar
para o nosso Deus, né? Deus, como é esse Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, só num. Eu não vi alguém explicar isso aí, não, realmente é um mistério, uma só pessoa e três. Mas Jesus Cristo estava com as duas pessoas, ele três, para poder avançar no reino. Irmãos, eu não vou dar apologia, né, para o diabo, nem tão pouco estou dando essa oportunidade de autoridade para ele, a soberania não, a soberania é somente a Deus, mas ele tem poder, A Bíblia fala que ele vai até mesmo se transformar num anjo de luz para enganar os próprios eleitos de Deus. Os próprios eleitos de Deus. Então ele tem poder. Mas, como diz a palavra de Deus em Mateus 16, que já lemos agora, ele não vai prevalecer contra a igreja de Cristo. Eu digo abrangendo todos, né, que estão realmente pregando o Evangelho de Cristo. Ele não vai poder não vai poder prevalecer contra a igreja de Cristo. Jesus, com o Espírito Santo, avançando, ele fazia cura, libertava, colocou comida para muitas pessoas, deu água de beber da vida. Então tudo isso era avançando, tá? Avançando o reino de Deus. A pergunta é: hoje, para esse ano de 2021, o que você já planejou? Qual é a estratégia que você já está fazendo para que o reino de Deus venha avançar, não ficar estagnado? Porque diz a palavra de Deus que temos que estar cheio do Espírito Santo para poder fazer a igreja avançar.